Fala pessoas, dia 10/7, quinta-feira, um dia de notícias pra gente conversar, um vídeo especial. Especial porque aparentemente as coisas estão bem movimentadas, né? Movimentações gigantescas em relação ao Brasil e Estados Unidos aconteceram. Muita gente fala que nada aconteceria, a gente sempre conversou aqui, ó. Movimentações acontecerão. A gente não sabe muito bem em que ordem, né? Tem algumas sanções, tem algumas tarifas que podem acontecer. A gente conversou que isso aconteceria, não sabia mais ou menos quando aconteceria. A gente vai entender porque aconteceu agora, né? E está acontecendo. Antes da gente conversar, lógico, clique no link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal e a gente vai fazer esse vídeo aqui, né? Deixando tudo bem explicado o que está acontecendo. Por quê? Porque é urgente. Trump taxa Brasil em 50% e usa Bolsonaro como motivo, né? Diz o UOL aí. Será que o Bolsonaro foi o motivo? Vamos desmistificar isso aí tranquilamente aqui nesse vídeo, tá? Donald Trump anuncia a taxa de 50% sobre produtos do Brasil e a partir de 1º de agosto, tá? Vai demorar um pouquinho, mas vocês vão ver a movimentação como está já. Trump cumpre promessa e anuncia a tarifa de 50% para o Brasil. Após pronunciamento em evento na Casa Branca, Trump confirma a tarifa de 50% para o Brasil e a gente está vendo isso aí em todos os lugares. O vídeo vai ser praticamente só disso, porque com certeza demorou para acontecer, mas está acontecendo. E logicamente isso acontece não pelos seus, vamos dizer, as personalidades, tá? Porque existem dois tipos de análise. A gente vai fazer ambas, tanto das personalidades que compõem essa trama e o que realmente movimenta essa trama, né? O que está por trás aí de todas essas movimentações dessas pessoas e sim, né? A gente fala dos estados, das nações, né? O que movimenta essas nações. Claro, as personalidades têm certa importância, mas são usadas apenas como elementos. A gente vai entender mais ou menos isso aí. Por quê? O BRICS foi criado para prejudicar os Estados Unidos, para degradar e tirar o dólar, diz Donald Trump, e ao ameaçar o bloco. É isso aí que fez realmente as coisas se movimentarem e essas tarifas aparecerem. Perder o dólar como padrão seria como perder uma grande G mundial, diz Trump sobre o BRICS, tá? E é isso que a gente vai entender. A gente vai ver a linha do tempo como aconteceu. Mas só relembrando, Dilma defende desdolarização em transações do BRICS. Presidente do Banco do BRICS, que é a Dilma, diz que a medida ajuda a minimizar os riscos cambiais. Eles vão usar de diversos nomes, cada um fala uma coisa, você vai perceber, né? Cada um tem aí uma explicação, mas você sabe muito bem qual é o plano do BRICS, tá? E o Donald Trump não é bobo e ele já fez o seu passo. Como diz aqui a Globo News, né? Lula avalia que Trump usa Bolsonaro para atacar o BRICS. Claro que as análises da Globo News é sempre... Você acha mesmo que o Bolsonaro está sendo usado para atacar o BRICS? Com ou sem Bolsonaro, os Estados Unidos faria a mesma movimentação, tá? São personalidades, a gente está lidando com personalidades, mas o governo americano, não importa quem for o presidente do Brasil, o ex-presidente do Brasil, qual personalidades forem, o BRICS está crescendo e os Estados Unidos precisam se proteger do BRICS e por isso essa movimentação foi feita. Lembrando, tá? Muita gente se perguntando quem é o culpado, que a gente vai ver aí como o brasileiro interpreta essa situação. E você com certeza vai ver um monte de gente achando a coisa mais absurda que está acontecendo. Sendo que a situação é bem simples, como diz essa postagem aqui, ó. Da linha do tempo. 7/7/2025. Não precise passar pelo dólar. O Lula fez um ataque direto com o BRICS diante ao dólar. Em 8/7, aí o Donald Trump fala que o BRICS foi criado para desvalorizar nosso dólar e tirar nosso dólar como padrão, retirá-lo como padrão. E 8/7 mesmo, em carta aberta a Lula, presidente Trump anuncia 50% de taxa para o Brasil. Simples assim. Tem gente que vai falar assim, não, é culpa do Bolsonaro, é culpa de personalidade A, B ou C. Não tem nada a ver com personalidades. Na verdade, o que acontece é o caminho que o presidente ou a nação está tomando. O Brasil está tomando direção BRICS. A Argentina, por exemplo, não está no BRICS. O que acontece? Estados Unidos aprovam um acordo que garante tarifa zero para 80% das exportações argentinas, tá? Restante da produção será taxada em apenas 10% e estão aí com acordo para garantir tarifa zero à Argentina. Então você percebe o problema real que essas tarifas apareceram é que nós temos, diante do Brasil, um presidente que é comunista e quer o BRICS, tirando o dólar da jogada. E nisso afeta os Estados Unidos. E a parceria Brasil e Estados Unidos é de algo aí de mais de 200 anos. Com certeza movimentações americanas aconteceriam. Claro que vão botar a culpa no Bolsonaro, vão colocar a culpa no Trump, mas a gente sabe o que está acontecendo no Brasil há muito tempo. A gente vai continuar aí, uma notícia ou outra vai mostrar o como o Brasil está debilitado. Mas ministro de Lula diz que ninguém leva a sério as ameaças de Trump, né? E você vai ver a incoerência e até mesmo a contradição que é o governo Lula em relação a esse tipo de declaração no ministro, né? Por exemplo,
tarifa contra o Brasil é prejudicial aos Estados Unidos, diz Alckmin antes do anúncio, né? Porque vocês vão ter que entender que essas tarifas, ou como é que funciona? Qualquer produto aqui do Brasil chegando, por exemplo, aço, carne, café, né? O café que o Brasil é um grande exportador de café. Chegando o café nos Estados Unidos, os Estados Unidos vai falar assim, para você vender aqui na minha nação, você vai ter que pagar 50%. Então, o café brasileiro ficará muito caro. E isso acontece que lá eles vão com certeza preferir outra nação, né? Aí vai saber que outra nação tem aí o café de qualidade brasileira, se eles vão escolher, se realmente vai afetar tanto assim. Mas lembre-se, nem tudo é o fim da linha. A gente vai ver exatamente o que a carta do Trump falou, tá? Porque não é fim da linha, existe uma negociação. A gente viu Donald Trump negociando com a Rússia, com a China. O Brasil não negociaria, a gente vai ver a verdade, tá? Trump está mal informado sobre Bolsonaro, diz Alckmin, né? Com aquela narrativa de que é tudo isso que ele está fazendo é por causa do Bolsonaro, mas não é bem assim que funciona. E o Alckmin fala, não tem sentido uma interferência dessa, ela não é adequada, talvez até por desconhecimento, sim. Né? Donald Trump, com a melhor inteligência do mundo, né? Diferente da BIM aqui do Brasil, não sabe o que está fazendo. É muito engraçado como a gente vê a narrativa, né? Esses personagens falando em relação a tudo que está acontecendo, está muito distante da realidade. A gente sabe que realmente é função do BRICS isso aí, né? É a reação ao BRICS. Líder do PT reage à tarifa e sobe tom. Informe-se melhor, Mr. Trump. Líder do PT quer resposta enérgica de Lula a Trump. Reciprocidade. E a gente vai ver que o ministro falando que não, ninguém liga para as ameaças do Trump, mas você começar a ter noção aí o quanto, vamos dizer, agitados estão o pessoal da esquerda. Lula diz que Trump mente ao alegar déficit comercial dos Estados Unidos com o Brasil, né? Que o Brasil tem déficit, né? Tudo que ele está falando é mentira. Donald Trump está fazendo justamente, não importa se tem déficit, não tem, ele está interessado no quê? Nações, ele mesmo falou, tá no BRICS, tem aí um plano de desdolarização, né? Que eles falam, a gente vai agir com tarifas. E vocês vão ver que vai ser bem difícil. Tem negociação, mas vai ser bastante difícil. Claro que o governo põe lá respeito ao Brasil, o presidente afirma a soberania nacional e diz que o país não será tutelado por ninguém. Já começa aí a reação nas redes sociais, né? Brasil devolve carta de Trump e chama de documento de inaceitável. Fala uma coisa absurda. Por mais que tinha aí uma abertura na negociação que a gente vai ver, Lula pede respeito a Trump, anuncia comitê de emergência e diz que recorrerá à OMC. Tá? E a gente vai ver em relação à OMC o que os Estados Unidos têm diversas cartas na manga. Como a gente fala, a gente já conversou aqui. Sanções, tarifas, existem várias outras artimanhas para os Estados Unidos começar a pressionar o Brasil, né? Deixar ele imobilizado para fazer o que os Estados Unidos quer. Lula estuda pronunciamento na TV sobre tarifas de Trump, né? Falou, não, vamos conversar, vamos falar para o público. Do nada ele fala que descarta pronunciamento porque estão confusos, eles vão, não sabem o que faz. Já foi acionado um povo lá na frente, né, do MASP, lá na Avenida Paulista, fizeram boneco, né? O boneco falando que odeia o Brasil, ama Bolsonaro e botando fogo no boneco do Trump. A movimentação está sendo feita. O Itamaraty já chama representante da Embaixada dos Estados Unidos após nota para Bolsonaro, né? Porque existia aquelas postagens que a gente vai ver. Depois a gente vai entrar mais nas personalidades, né? No jogo de personalidades disso tudo aí, nessa movimentação, que também é importante, não é tudo, mas é importante para você ter noção de como vai ser os próximos passos, tá? Então, Bolsonaro, Eduardo, né? Dentre outros que vão aparecendo também como, vamos dizer assim, é um movimento natural, né? Eles vão atacar em diversos frontes, não é só sanções econômicas, mas também em relação à liberdade de expressão, dentre outras coisas. A arsenal de retaliações brasileiras inclui patentes e tributação de multinacionais, então a reação já começa a aparecer. O pessoal questionando Trump, né? Sobre Trump, né? O Lula e a Janja falando que o pessoal é vira-lata. Ela diz que o termo vira-lata foi crítica a bolsonaristas, não foi para os jornalistas. Os jornalistas perguntaram, e a questão da tarifa, do Trump? Ela, não. Isso aí que eu falei de vira-latas foi para bolsonaristas, mas ela falou quando os jornalistas perguntaram. Lembrando, todos esses jornalistas aí fizeram praticamente o L, né? Agora estão sendo maltratados de certa forma, né? Lula diz que responderá a tarifa de Trump pela lei da reciprocidade, tá? Se ele cobrar 50% da gente, a gente cobra 50% dele e ponto final. Só que o problema é, Lula anuncia a criação de comitê de emergência, como a gente viu, né? Convoca emergência, taxa de 50%. Porém, tarifa de Trump pode abalar a imagem já frágil de investidores com o Brasil, diz analista.
tá? Então vai ter essa movimentação toda de 50%, mas a gente vai ver não só que vai abalar a imagem frágil, mas Donald Trump tem uma surpresa se o Lula começar a crescer para cima, falar, vamos colocar 50% também, vocês vão ver. Mas antes, olha isso aqui, ó. Se o que o Trump fez no Capitólio tivesse feito aqui, no Brasil, ele estaria sendo processado como o Bolsonaro, diz aí o Lula já pegando ar, tá ficando mais nervoso. Só que a gente se pergunta, né, se o Lula, que foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro em ação na Lava Jato, que foi inocentado aí, de certa forma foi anulado tudo. Se isso fosse nos Estados Unidos, como seria? São perguntas, né? E ele fala de Bolsonaro, mas ele também tem problemas, né? Se o Brasil responder, impacto no PIB pode ser pior. O pessoal falando que melhor não reagir, mas talvez, será que não vai reagir? A gente vai ver muita coisa ainda. Cenário sugere descumprimento de meta da inflação por 3 anos, diz Galípolo. Então a situação no Brasil parece que está muito pior. E, como a gente falou, se Brasil retaliar, tarifa de 50%, o Trump vai subir na mesma proporção, tá? Então, o Brasil coloca 50%, ele vai fazer igual fez com a China. China subiu, ele subiu também. E é aí que o Brasil simplesmente se estrepa completamente, tá? PT culpa Bolsonaro por nova tarifa ao Brasil, anunciada por Trump. Logicamente vai ter esse tipo de narrativa. Logicamente eles vão jogar a culpa em todo mundo menos neles, né? O Brasil é o único taxado com déficit com os Estados Unidos. Americanos vão pagar mais por café, carne, chocolate. A gente realmente vai ver que os Estados Unidos ele faz isso, tem muita gente que confunde tarifas com taxas. Ah, mas o povo vai pagar aquilo ali. Mas é uma proteção ao mercado interno, né? É uma forma de você forçar esses países que estão agindo de forma corrido por fora com o BRICS para enfraquecer o dólar. Então, é muito diferente. O brasileiro ele começa a fazer linhas, né, de raciocínio, de análises, comparando Estados Unidos com o Brasil, sendo que dólar é muito diferente de real. É uma situação completamente diferente, né? A gente está falando de uma liderança mundial, não de um país terceiro mundo. Rússia fala em expandir o BRICS após a ofensiva de Trump contra o Brasil. E você vai ver que o pessoal do BRICS com certeza vai ficar do lado do Brasil. As coisas vão se desenhando muito bem. E por isso você vai ver um endurecimento nas palavras de Trump e na sua forma de agir. China defende Brasil após Trump taxar produtos do país em 50%. Com apoio de China e Rússia, Brasil e Índia pedem entrada no Conselho de Segurança da ONU. Então todo mundo se unindo. Pessoal da Globo News já fala assim que Trump empurra Brasil à China com tarifa de 50%. Só que a gente se pergunta, se o Donald Trump não fizesse isso, não estaria o Brasil indo para o lado da China de qualquer forma? Premier da China quer que empresas usem o Brasil para se expandir. Brasil e China vivem era de ouro por parcerias estratégicas, dizem representantes dos dois países. China celebra o melhor momento da história em relação com o Brasil. Brasil importa capitalismo chinês com concorrência agressiva em carros, tecnologia e serviços. Você acha que não iria? E olha o que o Haddad fala. O patriota Bolsonaro torce para os Estados Unidos invadirem o Brasil, diz Haddad. Mas quando eles torcem para a China invadir o Brasil, aí não é patriota? Né? Com certeza não. Mas enfim, 2 pesos, 2 medidas. E olha só, a STF tem aí as suas movimentações. Após a carta de Trump, Dino diz que a STF protege soberania nacional com seriedade. É claro que o Dino, a posição dele é o primeiro a se posicionar. Outros ficaram quietos, mas o Flávio Dino com certeza é o frontman colocado para o Lula, né? O último colocado e com certeza o posicionamento mais firme para a esquerda. Banco Central tem armas para conter dólar e tarifaço de Trump tende a ter efeito limitado a curto prazo. Pô, muito otimistas, né? Usando até a taxa da Selic de 15%, né? Que o país ainda se manterá atrativo. Os Estados Unidos com 4%, o Brasil com 15%. Quem é que vai sofrer? A gente vai conversar sobre isso. Apesar de dura, a carta de Trump a Lula deixa brecha para negociação. É isso que a gente estava falando. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo do nosso relacionamento com seu país. Vocês nunca ficarão decepcionados com os Estados Unidos da América, afirmou Trump na carta. Tipo assim, o seguinte, Lula. Eu vi as suas movimentações, né? Deixando assim nas entrelinhas, ele quis dizer isso. Você pode muito bem ficar tranquilo se você não ser algo assim, ter movimentações tão agressivas em relação ao BRICS. Tudo vai ficar tranquilo se vocês agirem da mesma forma como a China mesmo agiu. Como será que o Brasil vai agir, né? Esse é a grande questão, como o BRICS, né? Que o Brasil, por mais que seja a primeira letra, ele não é o que manda.
Então a gente vai ver como é que vai reagir o Brasil, como o Brasil será permitido agir em relação aos Estados Unidos. E aqui no Brasil, olha só como a coisa é bizarra. Agro se alinha a Lula e critica tarifaço de Trump. Não se justifica. Do nada, o agro se alinha a Lula. Sendo que deveria o quê? Devia pressionar o Lula a negociar na carta, ao invés de se unir e realmente falar, olha, é melhor você atender, né, o que os Estados Unidos quer. Porque os Estados Unidos é uma maior nação e um grande parceiro comercial. A tarifaço dos Estados Unidos paralisa envio de 58 contêineres de pescados. A Associação do Setor cita desespero. Mas é só dia 1º de agosto, não dá para mandar ainda não? Exportadores de suco de laranja dizem que sobretaxa de Trump inviabiliza setor que pode colapsar. Taxa de 50% de Trump afeta exportações e empregos no Brasil. Alerta setores do agro, têxtil e indústria. Eu sei que muita gente vai se perguntar, né? Como diz aqui, tarifa de 50% vai inviabilizar venda de manufaturados brasileiros para os Estados Unidos, diz a Associação de Exportadores. O pessoal fala, não está errado o Trump fazer isso? É aquilo que a gente tem que conversar sobre a questão dos cenários, não das personalidades. Esquece Lula, Trump, Bolsonaro, o que for. Você tem um país que você escolheu, né? Provavelmente, muita gente aí escolheu um cara comunista. O que você acha que vai acontecer? O mundo, ele tem alguns lados. Para deixar mais simples, 2 lados. Você vai para o lado dos comunistas ou dos capitalistas? Se você for para o lado dos comunistas, né, que estão um pouco diferentinhos depois do tempo, né? Eles gostam de disfarçar o capitalismo metacapitalista, né? Então, você escolher o lado vermelho, logicamente você vai ter complicações com o outro lado, entendeu? Então, vocês que estão aí culpando pessoas aqui do Brasil, como Bolsonaro ou mesmo o Trump, é questão de simplesmente a gente tá no Ocidente. Deveria estar do lado dos Estados Unidos, mas tem gente que prefere o BRICS. Aí, com certeza, não dá para ser amigo de todo mundo. Situações simples de compreender. Mota e Alcolumbre estudam nota conjunta contra a tarifa de Trump, né? Lógico que o Congresso, com grandes brigas e atritos agora com o Executivo, vai querer uma situação resolvida. Alcolumbre e Mota defendem diálogo diplomático e comercial após a tarifa de Trump. Olha, vamos conversar, né? Que o IOF mesmo, o Moraes falou para conversar. Só resta saber se o BRICS vai querer conversar com os Estados Unidos. Bancada do agro defende resposta firme e estratégica para tarifas, como a gente falou do agro, né? E não acaba por aí. O que é a seção 301 que Trump deve usar para investigar Brasil nos Estados Unidos? Por quê? Lula, ele fica recorrendo ao OMC, né? Questão de mercado internacional, organização do mercado, para falar que essas tarifas, isso tudo é muito errado. Só que o Donald Trump, ele não é bobo. Ele tá vendo que essas movimentações também já vão tirando pontos. E que vai investigar se o Brasil está com má fé, se está realmente aí querendo se aproveitar em relação ao BRICS. Ou seja, o que a gente pode tirar disso aí? Que isso é apenas o começo. Será que vai ter negociação? Será que o Brasil vai recuar? Será que não? Claro que o povo vai sofrer em relação a isso, mas é a questão. Escolheram um presidente comunista, vai ficar do lado do BRICS? Com certeza um lado, né? Com certeza vai querer nos atacar, nesse caso, os Estados Unidos. Ele vai querer negociar de primeiro, porque o Donald Trump é vamos dizer, o cara pacificador. Ele deixou a questão, esse espaço para negociar. Mas se não negociar, continuar essa relação com o BRICS, for para a OMC, com certeza terão novas investigações e novos movimentos dos Estados Unidos, tá? Sanções a Moraes chegam à mesa de Trump, que avalia 2 punições. Agora vamos às personalidades, né? As sanções a Moraes ainda estão em estudo, estão em análise 2 medidas, sanções via Lei Magnitsky e via International Emergency Economic Powers Act, o LIPA, na sigla em inglês, né? O LIPA prevê restrições contra indivíduos ou entidades estrangeiras na visão dos Estados Unidos, que prejudica a economia norte-americana. E até o Bannon diz que Trump está aborrecido e deve impor sanções a Moraes, que é essa aqui que a gente falou, tá? Estarei assistindo a caça às bruxas de Jair Bolsonaro, escreveu Trump, né? E aí, como o Bannon disse, ele está muito aborrecido. Haverá severas sanções financeiras contra Moraes, tanto no Executivo quanto no Congresso, que apareceu aí, né? Após tarifa, a deputada americana aciona Trump contra Moraes. E que a gente vê. Como eu falei, as possibilidades, o que os Estados Unidos pode fazer com o Brasil para tentar moldar a posição brasileira são inúmeras,
coisas que a gente nem imagina. Que depois, em vídeo exclusivo, a gente vai abordar. Eu sei que demorou o vídeo exclusivo para sair, mas será extremamente crocante, que tem muita coisa pra gente estudar. E com certeza a gente vai tentar achar o máximo possível de possibilidades, né, que o Brasil aí vai acabar enfrentando por causa desse posicionamento que o Lula tem nos colocado em relação ao BRICS, né? Em relação ao mundo. Trump e Moraes, Justiça da Flórida manda novamente intimar ministro do Supremo em caso de empresa do presidente americano. Corte diz que não vai se manifestar, né? Falou que não vai conversar nada, mas a AGU prepara a resposta à Justiça dos Estados Unidos em nome do Moraes, né? Moraes é intimado por Justiça dos Estados Unidos. A AGU vai atuar no processo. O magistrado tem 21 dias para se manifestar, ou pode receber sentença à revelia do Tribunal norte-americano. Lembre-se, parece uma coisa, vamos dizer assim, que não faz muito sentido, né? Um processo dos Estados Unidos aqui, né? O Moraes ele pode sair completamente ileso, para ele tanto faz. Lembre-se, tudo isso são avisos. A gente sabe muito bem que é outra jurisdição, que não tem muito o que afetar o Moraes. Mas lembre-se, tem muitas coisas a serem feitas. O Brasil tem muita dependência dos Estados Unidos, a questão até mesmo geográfica, tá? Moraes diz que Eduardo Bolsonaro continua interferindo em processo sobre golpe de Estado. A gente vai ver o Moraes já nessa questão aí, né? Esse agravante das tarifas, ele já começa a se movimentar, algo que eles até ignoravam, né? Até o Eduardo era uma questão de piada, mas na relação das personalidades, para mandar avisos, até mesmo o Alan dos Santos, o OnlyFans do blogueiro bolsonarista, que diz aqui o Metrópolis, né? O Alan dos Santos pode ter tirado. Então, Alan dos Santos já recebeu aí uma multa de 7 milhões de reais. Moraes colocou mais multas em cima dele. Por quê? Porque mesmo que o Alan tá nos Estados Unidos, para ele tanto faz multa, né? Provavelmente ele não tem muitos planos para voltar, né? A não ser que realmente o Brasil mude, né, de direção absolutamente. Mas você percebe, essa movimentação, por mais que a gente viu no começo lá que o ministro do Lula falou, não, mas ninguém liga pro Donald Trump. Todos eles estão se movimentando, né? Aparentemente eles estão aí preocupados, não é à toa, porque a gente tá falando da maior nação do mundo, tá? Carta de senador dos Estados Unidos agora indica mais alvos de Trump, porque como a gente falou da questão do Cássio Nunes, naquela votação do 8-3, ele falou, pessoal, Estados Unidos está vindo aí. Teve uma discussão, todo mundo bateu cabeça, mesmo assim, mesmo com a reunião com o Gilmar Mendes, Cássio Nunes não tirou o voto dele, né? Que ele manteve com preocupações com os Estados Unidos. Quem é um pouquinho mais assim preocupado, né? Quem não está 100% fechado com os caras do BRICS, sente aí o perigo chegando. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil acompanha de perto a situação de Bolsonaro, tá? Bolsonaro é outra personalidade que também vai ser bastante citada em todo esse jogo, tanto economicamente quanto questão de personalidades. Deputada dos Estados Unidos acusa Moraes de tirania judicial contra o Bolsonaro, né? A Embaixada dos Estados Unidos endossa a posição de Trump e diz que a perseguição ao Bolsonaro é vergonhosa e faz mais postagens, ele falando, deixe o grande ex-presidente do Brasil em paz, caça às bruxas, tá? Então, questão de personalidades é para dar sinal, é para mostrar um interesse, o caminho que está seguindo, são sinalizações, tá? E logo após isso aí, como ele chegou, citou o Bolsonaro, após o Bolsonaro, o que ele fez? Fez aí as tarifas junto, o Lula também respondeu com posicionamentos firmes no BRICS e a gente tá vendo o pau quebrando. Tarifaço de Trump, né? Bomba nas redes e posts de apoio a Lula superam críticas. E aí que chega o brasileiro. O brasileiro é muito fla-flu. Questão de tipo, mexeu com o brasileiro. Então, nas redes sociais, né, a esquerda vai falar, olha só como eles estão atacando o Brasil. Vai pôr culpa em Bolsonaro, vai pôr culpa em Trump, mas não vai pôr culpa, né, nesse tipo de direção que o Lula está querendo colocar a situação. E como o brasileiro, infelizmente, não sabe o que é comunismo direito, na sua maioria, né, não sabe ser anticomunista, vocês vão perceber muita gente, aqueles que estavam batendo já no Trump, tem muito direitista batendo no Trump, que não faz a mínima noção de política, né, não aprenderam, apesar de tantos anos falando de política, tantos anos escutando Olavo de Carvalho, não conseguiram entender o que é realmente o modus operandi da esquerda, o modus operandi dos comunistas em si. Eles vão fazer o quê? Eles vão simplesmente cair na esparrela de que o culpado é, sei lá, Bolsonaro, Nicolas Ferreira ou Trump.
É simplesmente a direção que o Brasil está tomando. A homenagem de Lula a Moraes na nota em reação a Trump. E até uma homenagem, né? Chega o Lula dando a Moraes porque ainda está segurando. Mas embates fora do Brasil expõem a STF sob pressão de direita e Big Techs. Por isso que eles estão querendo segurar as Big Techs, né? E olha só, a gente viu o executivo, o Lula, dando uma freada no Senado, no Congresso, e olha o Alcolumbre. Alcolumbre, presidente do Senado, disse que se o projeto que aumenta o número de deputados voltar, não sendo sancionado por Lula, será promulgado. Se chegar 10 da manhã, vai ser promulgado a 10:01, sendo muito firme. Talvez agora que, vamos dizer assim, com essas tarifas e a pressão americana, ele ficou até um pouco mais corajoso. Lembrando que também não é bom pra gente. O número de deputados aumentando, a gente vai aí ter dinheiro que deveria ser bem menos deputados, né? Mas, enfim... Gilmar Mendes abre nova investigação mirando esquema de emendas, então o STF, vendo essa movimentação toda, vai começar a pressionar, então não era só Flávio Dino, agora Gilmar Mendes entra na jogada para pressionar ainda mais o Congresso. Câmara aprova urgência de projeto que corta em 10% benefícios tributários no país, tem tarifa lá fora, mas tem problemas aqui dentro também. Coisa que a gente está vendo bastante, né? Nosso dinheiro já não vale quase nada. Você vai no mercado e não tá rendendo nada. E olha só que interessante, a Folha mostrou aqui. Decisões de Lula irritam ministros do STF e abalam relação com o tribunal. Então já existe aí, né, o pessoal dentro do STF começando a comentar. Olha, o Lula tá meio que enfraquecido, não tá conseguindo muito bem. Lembrando, voltando aí na questão das tarifas, que é muito extenso esse assunto. Lula é um alvo, tá, de baixo custo. Então já aí o brasilianista previu em janeiro o tarifaço de Trump. O que que acontece? O Lula, ele é um cara de baixo custo. Você vê que o Donald Trump, você já viu ele falar Lula? Não fala. Porque ele sabe muito bem o que é o Lula, para quem ele trabalha, né? O papel do Lula, né? Ele é um instrumento, ele é uma ferramenta. Então, o que ele faz? Ele sabe que, por exemplo, essas tarifas é muito pior para o Brasil do que para eles. Justamente porque os Estados Unidos é muito grande. Então, por exemplo, não entrar um produto americano lá, tanto faz. Então, ele sabe que é uma situação relativamente fácil pressionar o Brasil. É muito mais complicado a China. Por isso que a China foi o primeiro embate do Donald Trump, certo? Então o Brasil, ele tá deixando por último. Tem muita coisa a ser resolvida. E a gente vai ver aqui outras coisas. Olha só, outro aí, ex-diretor do Banco Central. Seria um mico brigando com um gorila de 500 quilos. Pega o PIB dos Estados Unidos e o PIB do Brasil. Você pega o PIB do BRICS todo, é inferior ao dos Estados Unidos. Só que tem toda uma questão de poder de compra e tal, que o BRICS é maior. Mas se você pegar no geral, olha o tamanho dos Estados Unidos. Consegue ser maior que o BRICS todo, unido, tá? Lembrando, a gente fala de questão econômica, é claro que eles vão pegar aí a esquerda e todos os problemas daqui em diante vão falar que os embargos, é a mesma desculpa de Cuba, né? Os embargos do primeiro mundo, do estadunidense, do império estadunidense. Planos de saúde aumentaram quase 400% em 10 anos, alta de 4 vezes maior que a inflação. Você tem o SUS debilitado e precisa pagar aí, vamos dizer, né, um plano de saúde, aumentou muito mais do que você consegue pagar, né, do que o aumento do seu salário. Abaixo das expectativas, vendas do comércio voltam a cair em maio, né? Bets estão ganhando fortunas, gerando pouco emprego e mandando dinheiro para fora, diz o Haddad. E a gente se pergunta por que não proibiram então, né? Não quiseram porque a arrecadação é muito boa, né? E Tarcísio admite impacto negativo de tarifaço de Trump, pede bom senso e cobra Lula e STF. Foi bem pedido isso aqui, porque pede bom senso para o Lula e o STF. Fala, olha, vocês sabem o porquê que essas tarifas estão chegando, né? É uma questão, primeiro, do BRICS e depois vamos dizer, do alinhamento político de todos vocês aí, do Executivo e do STF. Será que vai ter bom senso? Não sei. Análise, como o Donald Trump enfraquece Tarcísio de Freitas. Já começa o pessoal, começa a falar da questão política da direita. Trump faz Eduardo Bolsonaro opção número 1 do pai para o Planalto, né? O STF acredita que Trump prepara a fuga de Bolsonaro para os Estados Unidos, mas isso é tudo achismo. Tanto Tarcísio, Eduardo, o que for, vai depender do Bolsonaro, de quem ele vai indicar, muito provavelmente, porque o capital político ainda é maior na direita em relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro que decide, tá? Falam de fuga do Bolsonaro, mas o Bolsonaro teve tantas possibilidades e voltou, foi para os Estados Unidos, voltou, né? Bolsonaro avalia acionar a Casa Branca contra o tarifaço de Trump. Aí já começa um papo que muitos apoiadores do Bolsonaro, o pessoal do Centrão tá falando, vai lá, Bolsonaro, chega pro Trump e fala para tirar o tarifaço. Não vai adiantar.
porque existe um plano, né? Lembrando, tudo isso é muito difícil, né? A França, a polícia invade partido de Le Pen, líder da extrema-direita. Então a direita no mundo ainda tá com problemas imensos, tá? Então tudo isso é muito complicado. É só ver a reação dos brasileiros em relação ao tarifaço. Trump anuncia novas taxas de 25% a 40% para mais de 10 países. Isso aí realmente pega mal dentro dos Estados Unidos. A gente vai ver que muita gente não compreende essas movimentações, não entende o perigo do BRICS para os Estados Unidos. Muitos americanos não entendem o que está acontecendo. A desinformação é muito grande, né? E a gente só resta observar e ver o que acontece, né? Infelizmente, grande parte da população não vai entender o que é esse conflito econômico, que ainda é a G Fria 2.0. Trump ataca Putin e critica a postura sobre o conflito lá, né? Falou que é inútil. Ele não está gostando. E, na verdade, Trump disse que ameaçou a Rússia, né? E o áudio é pesado. Falou que ia jogar alguns brinquedos lá em Moscou. Então, o Donald Trump, muita gente está chamando ele de Rousseff, que tem lado. Não é bem assim, ó. Ele vai retomar envio aí de alguns, né, os brinquedos para a Ucrânia. Então, você percebe, o Donald Trump está fazendo o possível e ele não tem amizades. Ele tem o quê? É olhos para dentro dos Estados Unidos e defender os Estados Unidos. Por mais que até mesmo o povo não vai compreender a questão de tarifas. O governo Trump processa a Califórnia por permitir atletas transgêneros em competições escolares, tá? Então você percebe, muita gente até aqui no Brasil... Ah, não, porque ele não é um conservador, ele não é direitista, mas aqui a gente vê que ele está tentando ainda derrubar todos os problemas em relação aos globalistas. E você vê cada vez menos questão de woke, questão de pautas globalistas aparecendo, cada vez mais fraco. No Brasil, logicamente, MTST protesta contra bilionários em shopping frequentado por Janja no Rio, né? Então, amigos da Janja aí estão aparecendo em vários lugares. Então, a gente viu aí já dentro de banco, a gente está vendo aí em shopping, a gente tá vendo hoje na rua contra o Trump com boneco lá. E para finalizar aqui, CEO do Twitter X renuncia ao cargo após 2 anos, né? A Linda Yaccarino. Essa aqui foi a que chegou quando assumiu e falou: vocês podem ter liberdade de expressão, mas vocês não vão ter alcance. E a gente sentiu na pele. Eu senti. Minha conta de 200 mil seguidores alcança 1% disso, muito pouco. Mas de qualquer forma, vamos observando aí. Vamos ver se o Brasil ele vai realmente, vamos dizer, negociar com os Estados Unidos ou vai bater de frente. A China negociou, mas o Brasil tenho minhas suspeitas que vai dar um trabalhinho. Vamos ver como é que o Lula vai agir. Só de ver a movimentação, a gente fica meio preocupado. Lembrando, o Brasil escolheu isso aí, né? Teoricamente. Então, a gente vai estar aí do lado do BRICS e o pau vai quebrar durante um bom tempo aí. Então, vai ter aí a questão das personalidades batendo cabeça e as nações vão ter que se entender aí. Quem se ferra é sempre o povo. Infelizmente, tem um culpado e muita gente não vai saber quem é o culpado. Infelizmente, apesar de tantos anos a gente falando quem é o culpado. Provavelmente vocês sabem. Até o próximo vídeo exclusivo. Provavelmente eu não farei hoje, farei amanhã, porque aí tem mais atualizações aí, vou fazer algo bem completo, tá? E a gente vai conversar a fundo sobre o futuro do Brasil, né? Fizemos um prognóstico, o prognóstico por enquanto está dentro do que a gente desenhou, né? Todas as sanções que a gente comentou aconteceram, então isso aqui não é novo para quem acompanha nosso trabalho aqui. E agradeço você que ajuda o canal comentando, clicando no link da Amazon e fazendo todo esse apoio tão importante, tá certo? Muito obrigado, a gente se fala em breve. Muito obrigado, até mais.